Muito obrigado. E, antes de mais, um agradecimento também por nos receberem e um obrigado, antes de mais, à Assembleia da República pela questão da aprovação da lei que permite os variáveis, ou seja, nós vemos aqui com dois momentos, duas questões muito relevantes. Uma delas é o passado, que tem a ver com a questão dos variáveis nos centros comerciais. Outra questão é o futuro e que também se prende não só com os centros comerciais, mas também, obviamente, com as lojas de rua e tudo o que seja possível para salvar o comércio em Portugal, que muito precisa neste momento. Queria fazer um agradecimento também prévio a todos os grupos parlamentares. Como sabemos, todos os grupos, não houve nenhum grupo parlamentar que tenha chumbado ou que tenha votado contra a proposta que foi feita, neste caso pelo PCP, colocada no Orçamento de Estado, o que para nós, obviamente, é muito relevante nessa questão dessa proposta, e também, obviamente, ao PSD, que também tinha no SEN, no Conselho Estratégico Nacional, uma proposta no mesmo sentido, e um agradecimento também ao Bloco, obviamente, e todos aqueles que têm acompanhado, como o PS, como o CDS, que também votou favoravelmente, também um agradecimento também especial, e o PS e o PAN, que se abstiveram e que têm estado muito em cima desta matéria e têm estado a seguir muito este tema com muito interesse, e nós, obviamente, só podemos agradecer. Esse ponto era muito relevante. Portanto, em relação ao passado, há um tema que é bastante relevante, que tem a ver com a necessidade, neste momento, no nosso entender, de uma norma interpretativa, porque o espírito da lei, claramente, quando ela foi feita, era que o variável fosse desde o início da pandemia, como é óbvio, ou seja, isto foi aquilo que foi sugerido e foi aquilo, pelo menos, que estava também na proposta do PSD, que também foi feita uma proposta do Bloco de Esquerda e também do PCP, que não foi no orçamento, mas foi posterior, e neste momento, apesar da nossa interpretação e a interpretação, por exemplo, do professor Menezes Cordeiro ser nesse sentido, estamos a ter muita dificuldade em que todos os shoppings consigam seguir esse entendimento. E isso para nós, obviamente, acaba por ser muito preocupante, porque estamos a falar de milhares e milhares de empregos que precisam de proteção também depois da pandemia, apesar da pandemia, obviamente, ainda estar, e infelizmente parece que está com mais força do que nunca, mas acima de tudo no período de fecho. E esta lei é muito importante. E aquilo que nós também queremos deixar o apelo à Assembleia e aos partidos, mais uma vez, é que pudessem também interpretar neste sentido realmente esta lei, que é muito importante que realmente a entrada em vigor e a produção de efeitos seja a 15 de março, que foi quando realmente começaram os fechos e que começou um problema gigantesco na nossa economia no que toca no comércio. Isso é questão do passado e que para nós, obviamente, é muito importante. Em relação ao futuro, infelizmente, aquilo que nós temos não é melhor. Infelizmente, nós vemos os nossos parceiros europeus todos a confinar, todos, ainda não todos, mas já temos a Irlanda, já temos a Bélgica, já temos uma série deles a impor recolhas obrigatórios. Nós, historicamente, temos estado sempre 2 semanas atrás, mas o que é certo é que, infelizmente, parece que os tempos não vão melhorar agora com o inverno, como também já era previsto há muito tempo. E por isso, nós também vimos, mais uma vez, também pedir ao Parlamento para que, assim como aconteceu nesta questão dos centros comerciais, mas que também possa fazer algo para as lojas de rua e para os centros comerciais, nomeadamente continuar com uma partilha de sacrifícios, porque é aquilo que nós pedimos acima de tudo. O que nós estamos a pedir é que exista uma partilha de sacrifícios entre arrendatários e senhorios. E isso para nós é muito importante, porque é preciso segurar o emprego. Nós estamos a falar com o comércio, como os senhores deputados sabem bem melhor do que eu, estamos a falar de o setor número 1 no país a nível de emprego. Estamos a falar do setor número 1. E esta crise tem que se combater com a proteção do emprego. Isto também, obviamente, já todos sabem, não venho ensinar nada a ninguém, mas, acima de tudo, nós queríamos reforçar essa questão, não só a questão do passado, que é preciso clarificar e realmente chegarmos aqui a um ponto de entendimento para que estas empresas possam sobreviver e, acima de tudo, que se possa continuar a proteger o emprego, e começarmos a pensar em medidas para o futuro, porque achamos que é essencial realmente conseguirmos ter algo que possa apoiar, porque é impossível a partir de janeiro. Nós temos setores, posso falar do meu, mas há outros com quebras de 60%, 50%, 40%, que em janeiro é impossível, por exemplo, no caso dos centros comerciais, mas a mesma coisa das lojas de rua, que vão estar a pagar as rendas do passado, conseguirem pagar estas rendas todas por inteiro e manterem os empregos. Infelizmente, esta pandemia veio para ficar e precisamos também que venham para ficar algumas medidas. Eu estou a tentar ser bastante breve, pois o Paulo, que está por Skype, iria ter aqui uma pequena apresentação para falar um bocadinho dos impactos neste momento da pandemia, não só no nosso setor, como no setor também do imobiliário. Por isso, não sei como é que funciona, mas se conseguirmos passar Sim, para senhor. o Paulo. Então, neste caso, eu julgo que estamos em condições para avançar
para a intervenção do Dr. Paulo Andrés por videoconferência. Eu cumprimento o Dr. Paulo Andrés, dou-lhe as boas-vindas e lanço-lhe então o desafio para fazer a sua apresentação em 9 minutos. E tem a palavra, desde já. Faz favor. Vou tentar apresentar aqui o PowerPoint que tenho aqui preparado. Só um momento. Diz que está a carregar. Não sei se me ouvem bem. Perfeitamente. Tudo bem. Está a demorar aqui um bocadinho mais a carregar. Bem, nós temos esta breve apresentação para falar sobre o... Diz que não foi possível carregar o fecheiro. Há bocado tínhamos experimentado carregar o fecheiro e funcionou. Agora, pelo visto, parece que está a dizer que não funciona. Vamos ver se agora. Nós temos esta apresentação para ver, de facto, qual foi o impacto que esta lei teve no ponto de vista dos centros comerciais e do ponto de vista da sua rentabilidade e, sobretudo, na avaliação dos ativos imobiliários. Diz que não consegue carregar. Dr. Paulo Andrés, se me consegue ouvir, daqui fala Bruno Dias, a presidir a reunião. A AMRR teve a atenção de enviar a priori a apresentação que está aqui em causa. Julgo que já estamos com ligação e que já consegue ter essa apresentação, mas caso não consiga neste momento fazer a apresentação, eu chamo a atenção de todos para o facto de que a AMRR já enviou a apresentação. Eu estou a vê-la aqui à minha frente porque estou a abrir o meu mail, portanto todos os senhores deputados nos vossos mails têm a apresentação e podem ter acesso aos documentos em causa. Já conseguem ver agora? Já está a conseguir. Pronto. Com estes minutos, não vamos penalizar os seus 9 minutos, que não são assim tantos. Em todo o caso, pedia-lhe que não ultrapassasse o tempo, por favor, para não atrasarmos demasiado a reunião. Obrigado. Ou seja, para nós é muito importante avaliar, de facto, o que é que aconteceu na realidade, porque, como nós sabemos, houve muitas narrativas de muitas pessoas ligadas aos fundos imobiliários a dizer que esta lei, sendo aprovada, que haveria uma desvalorização de 40% dos imóveis que estavam nesses fundos e que isso iria levar à falência de muitos desses fundos e de muitos centros comerciais. E por isso nós, na altura, dissemos que isso não corresponderia à realidade e nós neste momento temos os factos concretos relativamente à realidade e não a cenários possíveis. E por isso a pergunta é qual foi o impacto da lei na valorização dos ativos do retalho detidos pelos fundos e a resposta não pode ser outra a não ser zero ou muito residual. Nós na altura tínhamos indicado que a desvalorização máxima andaria na casa dos 2,5% dos ativos, que na nossa opinião não seria uma coisa muito grande, e por isso veio confirmar, a realidade veio confirmar os nossos dados. Nós vamos começar aqui pelo Capital Crescente, que é o maior fundo português, que tem mais de 800 milhões, como vemos tem aqui tido rentabilidades muito interessantes nos últimos anos, e fomos ver as avaliações que foram feitas agora depois do primeiro semestre, por isso foram feitas em julho, relativamente a estes imóveis. E o que se verifica é uma constatação daquilo que nós andámos a dizer, que é não houve variação, ou seja, os avaliadores imobiliários escolhidos por este fundo não consideraram que havia desvalorização dos imóveis e já tendo conhecimento total da lei das rendas variáveis. Isto vem exatamente de encontro àquilo que nós temos dito. Isto são imagens do relatório de contas, está online, isto não é nenhuma informação confidencial, está online, os seus deputados podem ver esta situação. Depois fomos também ver a Clepierre, que é outro operador bastante grande, e fomos ver também na apresentação das contas do primeiro semestre de 2020, também é público, está aí no site deles,
e, para surpresa de alguns, a desvalorização dos imóveis na Ibéria, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi a menor desvalorização de todo o portfólio deles. Nós sabemos porque é que isto acontece, só para alguns é que isto pode ser uma surpresa, mas vem de facto demonstrar que o impacto da lei foi basicamente nulo ou muito pouco, porque mesmo neste impacto da desvalorização dos imóveis não se pode atribuir à questão da lei especificamente. Mas vamos avançar para o próximo passo, que é qual foi o impacto da lei na rendabilidade de ações dos fundos proprietários dos conjuntos comerciais. E a resposta é zero ou residual. Para aqueles que iriam dizer que com a aprovação da lei que isto iriam descer exportações 40%, etc. Por isso, vamos começar por este capital crescente, que é, como dissemos, o maior fundo português e que tem uma exposição bastante grande ao retalho. Como vemos, estes fundos normalmente são bastante diversificados, ou seja, não estão só na questão do retalho. E mesmo dentro do retalho, tem uma exposição bastante forte a retalho alimentar, que não sofreu com a crise como nós sabemos. E por isso, se nós olharmos para os dados, isto é desde sexta-feira passada, nós percebemos que a valorização deste fundo não sofreu qualquer impacto com esta questão do Covid. E por isso esteve sempre em crescimento. E se tivesse tido um grande impacto esta lei, naturalmente a cotação deste fundo teria tido uma desvalorização e seria visível este impacto que este fundo, que esta lei teria no fundo. Já não somos nós só a dizer, já não são só os próprios avaliadores próprios a dizer que não há impacto, temos também as próprias empresas, as que gerem os fundos, a dizer que, de facto, nada de significante aconteceu. E por isso temos aqui a Square a dizer para o segundo semestre de 2020, apesar da indefinição económica e legislativa, devem estar a referir possivelmente, naturalmente, a esta questão legislativa, que se vai adensando com o passar dos meses, em consequência da pandemia Covid-19, perspectiva-se uma evolução positiva do valor da unidade de participação associada a uma rentabilidade dentro dos valores apresentados no primeiro semestre pelo fundo. E por isso, pouco ou nada altera, continuam a falar de rentabilidade, lucros, enquanto que o retalho fala em prejuízos. E por isso isto vem sempre, de facto, daquilo que nós temos dito, que é, nós estamos a falar, de um lado, de uma diminuição da rentabilidade, uma pequena diminuição da rentabilidade, versus enormes prejuízos para o lado dos retalhistas. Para irmos analisar isso, fomos ver também as contas reais e publicadas por estes operadores, e temos aqui a Clepierre, por exemplo, que mostra as contas e que mostra que em Portugal faturaram 1,7 milhões de euros e tiveram de lucros 1,6 milhões de euros. Ou seja, estamos a falar sempre de que este negócio dos proprietários dos centros comerciais, proprietários não os gestores, isso é um negócio à parte, mas os proprietários é um negócio com margens muito elevadas, porque de facto os custos operacionais são pagos pelos lojistas e por isso tem muito poucos custos. E por isso, nós quando falamos da partilha de sacrifícios é nestes pontos que nós estamos aqui a falar, que há uns que têm umas margens de lucro muito elevadas versus os outros que têm prejuízos. Vamos também analisar aqui a Sonai, de facto a Sonai é o maior operador em Portugal dos centros comerciais, e o que fomos analisar também nas contas do primeiro semestre, mais uma vez não trazemos aqui nenhum dados que não possam ser verificados pelos senhores deputados e também que estão públicos na internet. E por isso a Sonai apresenta o primeiro semestre de 2020, bateu recordes de faturação e ganhou, permitindo ganhos de cota de mercado na maioria dos negócios. E por isso só se pode concluir que o Covid teve uma situação interessante para a Sonai do ponto de vista das vendas, porque conseguiu aumentar as vendas, segundo a própria Sonai, e também conseguiu ganhar cota de mercado, porque naturalmente com os outros lojistas fechados, encerrados, a Sonai, que vende roupa, vende eletrodomésticos, vende brinquedos, vende tudo, conseguiu ganhar estas cotas de mercado e naturalmente apresenta isso como um facto positivo.
Se formos analisar também a cotação da própria SONAI, desde o início da pandemia até agora, a própria cotação subiu, da própria SONAI, e se formos ver também interessante é que o pico da cotação é quando temos o pico da pandemia. Por isso, há aqui uma situação, como foi referido pela Ana Vieira, da questão de quando há uma corrida, quando há estas crises, há uma corrida ao alimentar, e essa situação depois, obviamente, há uns que beneficiam dessa situação, relativamente a maiores vendas, e penso que estamos a falar nesta situação aqui da cotação da SONAI. Bem, então já vimos que do ponto de vista dos imóveis o impacto foi residual ou nulo. Já vimos também que do ponto de vista da cotação, que aquela situação que muitos tinham dito que iria acontecer não se verificou, de quedas brutais do ponto de vista da valorização desde o início da pandemia, ou concretamente sobre a questão da lei das rendas variáveis, porque se a lei tivesse sido aprovada, que isto viria uma desgraça. Doutor Paulo Andrés, eu agradecia que fosse concluindo, fosse encaminhando para o final, parecendo que não, os minutos já passaram, por isso se pudesse ir abreviando, agradecia. Ok, qual foi o impacto da lei nos FIIs de gestão das gestoras dos centros comerciais? E a resposta é zero. Ou seja, nós vemos, por exemplo, aqui neste caso do Gaia Shopping, temos aqui os FIIs de gestão do ano passado para este ano e não há qualquer variação. Ou seja, não há nenhum sacrifício por parte dos gestores dos centros comerciais, apesar dos centros comerciais terem fechados. Se formos ver os orçamentos praticamente todos aumentam, temos aqui neste caso 5%, temos casos em que, neste outro caso, que os orçamentos aumentaram 16% de um ano para o outro, quando grande parte do tempo tiveram fechados os centros comerciais e tiveram despesas de eletricidade e redução de despesas de eletricidade, limpeza, etc. Né? Qual foi o impacto da lei do interesse dos investidores estrangeiros por Portugal? Zero ou nenhum. Continuamos a ver notícias todos os dias de grandes investimentos e de grandes interesses em adquirir novos imóveis e fazerem novos investimentos. Algumas transações também a nível dos centros comerciais e, por isso, o mercado está muito ativo e não houve nenhum impacto desse ponto de vista nesta situação. Qual é o impacto da lei nos retalhistas em conjuntos comerciais? Nós vemos que nós esperávamos com uma recuperação, já estarmos positivos neste momento, e não estamos em queda, e mais alarmante são as últimas 3 semanas. A tendência das últimas 3 semanas, como podemos ver aqui, há uma deterioração da situação muito, muito grave. Se nós formos analisar do ponto de vista desta aplicação da lei para trás ou não, nós em 2019 tivemos uma taxa de esforço de 13%, os lojistas, incluindo a renda e as despesas comuns. Nós, se tivermos a aplicação da lei, como nós defendemos desde o início da pandemia, estamos a falar de uma taxa de esforço de 17%, ou seja, há um esforço maior do lado dos lojistas do que do ano passado, ou seja, há um grande sacrifício, se não houver esta situação e se aplicar só a partir do dia 25 de julho. Então temos uma situação que é perfeitamente catastrófica de 29% e por isso é perfeitamente incomportável estarmos com essa situação. Em termos de conclusões, penso que já falámos das conclusões anteriormente. E em termos de propostas, nós achamos que é fundamental haver uma norma interpretativa para acabarmos com formas criativas de interpretação da lei. Temos tido coisas inacreditáveis de interpretação da lei. Achamos que deve haver também uma legislação para as lojas de rua, conforme proposta da CCP. A situação é muito, muito dramática no ponto de vista das lojas de rua e, obviamente, achamos que se deve prolongar, deve-se aprovar o prolongamento das rendas variáveis em 2021. Estamos disponíveis para defender que, no caso concreto de alguma empresa que tenha vendas superiores a 2019, que não se aplique as rendas variáveis, porque pode haver o caso, nomeadamente na questão do alimentar, que possam ter vendas superiores relativamente a 2019 e, nesse caso, não faria sentido estar a aplicar as rendas variáveis. Também alertamos para o caso dos quiosques e dos espaços de renda fixa em conjuntos comerciais, que os centros comerciais têm sido muito pouco flexíveis e têm exigido, na sua grande maioria, a totalidade das rendas por não se aplicar a questão das rendas variáveis. E por isso o que defendemos é que haja um desconto na renda equivalente à média da queda de vendas dos retalhistas não alimentares.
Também defendemos que as gestoras dos espaços comerciais também devem partilhar um bocadinho de sacrifício e não passar pelo Covid como se nada lhes tivesse acontecido, e devem reduzir proporcionalmente as comissões de gestão a cobrar aos lojistas não alimentares, equivalente à quebra de atividade desses lojistas. Não esquecendo que muitos dos orçamentos dos centros comerciais e dos conjuntos comerciais têm custos de empresas prestados por empresas detidas pelas gestoras dos centros comerciais, e por isso as gestoras dos centros comerciais têm várias fontes de receita, não só os FIIs de gestão. Nós só estamos aqui a falar dos FIIs de gestão porque aquilo exatamente o óbvio que não faz muito sentido esta situação. Muito obrigado. E muito obrigado e peço desculpa pelo prolongar da apresentação. Obrigado, Dr. Paulo Andrés.